Quando nós queremos agradar alguém, agradar com um presente, nós precisamos conhecer os gostos dessa pessoa, quais são as suas preferências. Pois se nós não fizermos isso, o risco de nós errarmos o presente ou dar algo genérico é muito grande. E com Deus é muito parecido. Para nós o agradarmos, nós precisamos conhecê-lo. Como que nós iremos agradar ao Senhor se nós não conhecemos qual é a sua vontade, quais são as suas preferências, por assim dizer? Então, da mesma forma, nós precisamos compreender a sua vontade, para que assim nós possamos andar de modo condizente com esse conhecimento, com essa verdade. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que o conhecimento de Deus nos capacita a andar de modo digno e agradável ao Senhor. Percebam como o nosso texto começa, como que ele se inicia. Por esta razão. Mas que razão é essa? Ora, o que nós vimos anteriormente, que nós vimos semana passada, aquilo que tinha feito com que o apóstolo Paulo rendesse graças ao Senhor pela igreja de Colossos. Isso era a razão. E qual era essa razão? Que o evangelho havia chegado até eles e que este evangelho havia frutificado, gerando esperança, fé e amor. E o resultado, então, é que Paulo e Timóteo, estão sempre orando por estes irmãos, sempre orando pela igreja dos Colossenses, para que eles possam continuar crescendo na graça do Senhor. O que vemos então é a petição do apóstolo Paulo, petição pelos Colossenses. E essa petição está baseada na obra que o Senhor Deus já havia começado neles, já havia gerado no coração daqueles homens. E ele não deixa de orar por isso, está constantemente orando por estes irmãos. Ele pede a Deus que eles transbordem do conhecimento de Deus. Pois Paulo sabia que eles só cresceriam, eles só viveriam de modo digno do evangelho que receberam, sendo preenchidos pelo conhecimento de Deus. Somente assim eles avançariam, sendo preenchidos. Aqui traz a ideia de ser caracterizado por isso, ser caracterizado pelo conhecimento de Deus, caracterizado por conhecer a vontade de Deus. E esse conhecimento, como o texto nos mostra, envolvia uma tríade: conhecimento, por assim dizer, sabedoria e entendimento. Essa tríade ela é dada pelo Espírito. O Espírito Santo é o autor, é aquele que gera em nós conhecimento, sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento nos lembra um texto de Êxodo 31:3, melhor dizendo. Texto que fala sobre Bezalel, aquele que fez os utensílios do templo. E aquele texto vai nos dizer o seguinte: e o enchi Bezalel do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. O que é interessante? É que a palavra traduzida lá em Êxodo por inteligência é Sofia, ou seja, sabedoria. E a palavra conhecimento é sinesis. É a mesma palavra no grego, pensando na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Então são os mesmos termos. Isso nos lembra esse texto. Eles usam esse mesmo termo. E essa tríade era muito comum para o hebreu. A gente tem trabalhado Provérbios e a questão da sabedoria, o conhecimento, o entendimento, tudo isso está envolvido. Então isso remetia a esse conhecimento judaico, por assim dizer, dado por Deus. E essa tríade são então virtudes essenciais que vêm do Senhor, são geradas pelo Espírito Santo. O que é interessante no pedido de Paulo é ele ser por conhecimento. Nós vimos que a oração começou com ações de graça, nós aprendemos até quando iniciamos nossas orações, não começar pedindo, mas agradecendo, adorando. E aqui ele pede, mas o que ele pede é por conhecimento, que eles abundem, que eles sejam preenchidos por conhecimento. Mas por quê? Tem um propósito nisso.
Eles estavam sendo influenciados por falsos mestres. Havia falsos ensinos, a gente falou um pouco disso na semana passada. E esses falsos ensinos, um dos problemas, era a busca de um conhecimento mais elevado. Ou seja, eles entendiam que Cristo, na visão desses falsos mestres, era alguém, show, por assim dizer. Tinha um bom conhecimento, era interessante começar por Cristo. Mas ele não era o suprassumo, tinha um conhecimento além de Cristo. Paulo já começa a combater isso, mostrando que não. Pleno conhecimento de Deus não existia além da pessoa de Cristo. Então esse era um dos problemas da heresia que assolava Colossos. Um conhecimento que fosse além da pessoa de Cristo. E aqui nós temos um detalhe importante. A palavra conhecimento no grego é gnose. Aqui vai dar o termo gnosticismo, que nasce, por assim dizer, lá final do primeiro para o segundo século. Mas o termo, ainda que o gnosticismo não tenha nascido em Colossos, já existia um proto-gnosticismo, já existiam esses problemas de um conhecimento elevado. Mas Paulo não usa esse termo quando ele fala de conhecimento. Ele usa um outro termo, epignose, pleno conhecimento, mostrando que era superior a esse conhecimento que estes homens buscavam, porque este conhecimento vinha de Deus e não de qualquer outro meio, não de homens. Então nós destacamos aqui características desse conhecimento que são importantes. A característica desse conhecimento que ia de encontro aos ensinos desses homens, desses falsos mestres que estavam assolando essa igreja. O primeiro é que esse conhecimento vinha de Deus. Diferente do conhecimento desses homens que vinham de tradições humanas. Tradições aqui no sentido ruim da coisa, porque tradição pode ter um sentido positivo, mas aqui num sentido ruim. Mas o conhecimento pleno vinha de Deus, vinha do Espírito Santo. Segundo, é que isso deixa claro que não havia conhecimento acima de Cristo, pois ele era a plena manifestação do conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento que Paulo fala nada mais é do que a história da redenção. O Evangelho é o grande tema desse conhecimento. Esse é o grande foco do conhecimento da vontade de Deus. O Evangelho que está centrado na pessoa, na obra, na vida de Cristo. Não é uma vontade secreta, um conhecimento secreto como eles estavam buscando, mas era uma vontade ali salvífica. O conhecimento do mistério de Deus, Cristo, como mostra Colossenses 2:2. Mas qual então o motivo de Paulo orar para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Deus? O verso 10 responde: para que eles andassem, para que eles vivessem de modo digno do Senhor, de modo agradável a Ele. Vivessem conforme o seu status de santos, que Paulo os chamara anteriormente. E o que se segue então é como eles viveriam de modo digno, de modo agradável ao Senhor. Após isso, o grego trabalha ali 4 particípios que são esse viver, que mostram como que você vive de modo agradável. E a primeira coisa que nós aprendemos, ou melhor, então diante disso, o tema já está em tela, mas nós vemos por esse texto o tema vivendo de modo agradável ao Senhor. E como nós viveremos de modo agradável ao Senhor? Primeiramente, por meio das atitudes. É isso que nos ensina o verso de número 10. A primeira coisa que vemos nesse viver é o resultado mais visível disso. Esse resultado mais visível é a frutificação de boas obras. É o crescimento no pleno conhecimento de Deus. A grande verdade ensinada nesse verso é que conhecimento de Deus, ou melhor, conhecimento verdadeiro e genuíno de Deus, gera automaticamente ação. O conhecimento precisa ir para a prática. A ideia aqui, então, ecoa o verso 6 do mesmo capítulo, capítulo 1, onde nós vemos que o Evangelho frutificou e cresceu,
Assim como o evangelho frutificou e cresceu, estes irmãos deveriam continuar isso. Deveriam frutificar boas obras, deveriam continuar a crescer em conhecimento. Perceba que boas obras estão relacionadas a frutificar. Ou seja, dar frutos de boas obras é o resultado do que aconteceu na vida deles, não a raiz. Frutificar nunca é a raiz, mas é o resultado. E um texto claríssimo para isso, tanto que Colossenses e Efésios têm uma relação muito forte, é Efésios 2, de 8 a 10. Texto conhecidíssimo entre nós, que vai nos lembrar: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras não nos salvam, é verdade, mas são o resultado daqueles que receberam o Evangelho. Eles haviam recebido o Evangelho, eles tinham esperança, fé e amor, eles eram santos. Agora eles precisavam continuar, mostrar o resultado dessa salvação por meio de frutificação de boas obras. Então, gerar frutos, ele está ligado à obediência à palavra de Deus. É o reflexo disso. Você obedece, você frutifica. Além disso, a atitude de buscar mais conhecimento. A obediência ao conhecimento de Deus, que já foi recebido, é uma condição necessária e certa para a recepção de mais conhecimento. Isso é interessante. Ele pede que eles abundem de conhecimento e ainda assim, dentro desse andar, envolve mais conhecimento. É uma espiral. O conhecimento de Deus produz boas obras. E isso gera mais conhecimento sobre Deus. Para a mente hebraica, conhecimento e conduta, elas andam juntas. Não há uma separação. Enquanto para a cultura da época, qual estava assolando ali Colossos, uma cultura helenística, você tinha princípios, um ensinamento que era meramente teórico, que não desandava, ou que não desaguava em relacionamento com a vida. Era aquela visão pessimista do corpo. O espírito era superior, o corpo era apenas um receptáculo deste espírito. Havia então a conhecida dicotomia, uma vida dividida em duas partes. Mas hoje essa dicotomia, essa vida dividida, ela continua imperando em muitas igrejas. Você vê isso. Esse falso ensino continua operando nas igrejas. De um lado, você tem aqueles que fazem e buscam boas obras, mas de uma visão distorcida, como se aquilo gerasse salvação. Eu preciso fazer, porque senão eu não serei salvo. Uma visão extremada. Mas de outro lado, você vê aqueles que desprezam boas obras. Eu sou eleito, eu já fui salvo, para quê? Você vê os dois extremos. De um lado, nós temos o crente espirituoso, aquele crente que ele só ora. Bíblia, teologia, não. Isso é coisa de crente frio, porque a letra mata, não é mesmo? Assim dizem alguns. O negócio é ganhar alma. Esse é o espirituoso. Do outro lado, você tem o crente universitário. Ele simplesmente estuda, ele enche a sua cabeça de conhecimento, mas esse conhecimento não gera atitude alguma. É o famoso cabeça de balão. Ele enche de conhecimento aquela cabeça dele, ao ponto dele sair da realidade. Seus pés já não tocam mais a realidade, ele não vive aquilo que ele aprendeu. O cristão verdadeiro é alguém contemplativo, é alguém estudioso e que ama estudar as Escrituras, ama estudar teologia, mas ao mesmo tempo é alguém que age, é alguém que vive o Evangelho, que vive esse conhecimento. As duas coisas, elas estão interligadas, elas não estão brigando entre si. As duas coisas estão juntas. No fim, esse frutificar e crescer nos remetem à ordem criacional. Gênesis 1, 28. É um reflexo disso. Há uma ligação forte com a criação. Agora, uma nova criação em Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é verdade. Todos, ainda mesmo afastados de Deus, mantêm isso. Mas o pecado manchou. Ela não foi tirada, mas ela foi manchada.
Só que aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam o Evangelho, vai sendo limpado, com a santificação essa imagem vai sendo limpada, para que de glória em glória essas pessoas, então, nós sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus, retomar aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós perdemos na queda. Isso lembra disso. Isso lembra dessa ordem criacional. Lembra esse retorno, essa limpeza que Deus tem feito. Então eu pergunto a vocês, como você reage ao conhecimento de Deus? Aquilo que você conhece da palavra. Você é um colecionador de sermões? Todo dia, sermão de fulano de tal. Podcast. Frase de efeito, teólogo X, teólogo Y. Mas e a prática? E a prática? Esse conhecimento que você tem absorvido tem resultado em prática? Ou é só para você falar para os outros que você conhece? Ele gera vida. Aquilo que você tem aprendido tem gerado vida em você. Na teoria, nós somos muito bons, essa é a verdade. Mas quando chega a hora de aplicarmos, aí é que nós vemos quem de fato conhece o conhecimento de Deus que vem, que é dado pela pessoa do Espírito Santo, que gera vida. Não meramente cristãos arrogantes porque eu sei, porque eu conheço. A verdade é que quanto menos você conhece a Deus, mais suscetível a heresias você está. Colossenses era assim. O que era a igreja de Colossenses? Pessoas que há pouco tempo tinham se convertidas, ou seja, eram neófitos na fé. Tinham pouco conhecimento. Eles precisavam abundar desse conhecimento, tanto que falsas heresias estavam ali tentando diminuir a pessoa de Cristo, tentando diminuir o impacto do Evangelho. Eles precisavam conhecer mais. O grande problema é que quando você vê novo convertido, isso é normal, ele está crescendo. O problema é quando você tem novo convertido que em idade de conversão não deveria ser. A pessoa tem 10, 20, 30, 40 e assim vai de conversão, mas o seu conhecimento é ínfimo, é limitado. E por quê? Porque ele se estagnou. Está tudo bem. Para que conhecer teologia? Isso é para seminaristas, isso é para os pastores. Nós passaremos a eternidade inteira conhecendo mais de Deus. Como que você diz estar indo para um lugar que você vai passar a eternidade conhecendo dele, se aqui você não quer conhecer mais dele? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Nós precisamos buscar abundar deste conhecimento que vem de Deus. Mas hoje o Senhor nos chama a largar o nosso comodismo e avançar nessa realidade, frutificando em boas obras e assim também buscando conhecer mais e mais a este Deus. Em segundo lugar, o texto que nós lemos nos mostra mais uma característica de como nós viveremos de modo agradável ao Senhor. Isso é mediante o poder de Deus. Verso de número 11 nos fala sobre isso. Mediante o poder de Deus. Nós entendemos então que o verdadeiro conhecimento, ele precisa desaguar em prática, boas obras, crescimento do conhecimento de Deus. O que esse verso nos ensina é que isso só é possível graças ao fortalecimento que nos é concedido mediante o poder de Deus. Deus nos fortaleceu, Deus nos deu condições para agirmos conforme a sua vontade. Nós somos fortes, essa é a verdade, mas somos fortes em Deus, por meio dele. Esse fortalecimento vem da pessoa bendita de Deus. Diferente dos falsos mestres que se esforçavam pela força do braço ali, por si mesmos, pela busca de um conhecimento superior, aqui nós vemos que isso é dado, isso é condicionado
pelo Senhor. Perceba a expressão no texto, com todo o poder. Esse todo aqui é a ideia de completo, de ilimitado. Somos fortalecidos por Deus com a maior força existente, com uma força imensurável. A fonte desse fortalecimento é a glória de Deus. Fonte essa que é inesgotável, nunca terá fim. Efésios 1, 18 a 20, nos lembra, dizendo o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Perceba a magnitude deste poder que é nos concedido, que nos fortalece, que Deus concedeu aos seus filhos. Esse fortalecimento, ele não vem por vir, ele não vem por si só, por assim dizer, sem nenhum tipo de objetivo. Ele tem um objetivo. O texto nos mostra, ele tem um propósito. O propósito é para que eles possam ter grande perseverança e longanimidade. A palavra toda aqui, mais uma vez, denota algo grandioso, completo, ou seja, denota a maior perseverança, a maior longanimidade. Perseverança aqui, essa palavra, ela traz a ideia de uma resistência inabalável. Resistir. Você é capaz de resistir às provações. E longanimidade é basicamente paciência. E a bem da verdade, as duas palavras elas estão relacionadas à paciência. O primeiro deles está mais vinculado às questões externas, aos problemas externos, a ter paciência com esses problemas. Ou seja, no caso deles, os falsos mestres. O segundo era a paciência com questões internas. Paciência para com o outro irmão na fé. Ou seja, há uma verdade explícita aqui, de que você terá toda a resistência, toda a perseverança, toda a paciência que precisar. Deus concede o poder, Deus concede o fortalecimento. Então, o que eu faço? Fico sentado, espero, fico sem fazer nada, só esperando esse poder, por assim dizer? Não. Não, porque os santos, aqueles que entenderam, aqueles que foram transformados pelo Evangelho, devem ser motivados a realizar os preceitos de Deus, porque eles entendem que Deus providenciou o poder para que eles fizessem. Nós recebemos esse poder. Deus nos concedeu esse fortalecimento. Essa é a verdade. 1 Coríntios 15:10, Paulo nos diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se você recebeu a palavra da verdade, se você recebeu o Evangelho, então Deus te concedeu força, poder para perseverar, resistir às dificuldades. Deus te concedeu paciência para você suportar os seus irmãos. Obviamente, Deus concedeu paciência ao seu irmão para suportar você. Porque nós precisamos de paciência para suportar uns aos outros. Tanto que Paulo fala sobre isso, de suportar uns aos outros. Porque crente, a verdade é que nós somos difíceis. Porque nós nascemos de novo, nós viramos perfeitos? Óbvio que não. Nós temos nossas limitações. Nós temos características que para o outro é algo ruim, por assim dizer. Nós lutamos contra pecados que para o outro não lutar, às vezes nós nos sentimos superiores e diminuímos o outro, porque ele não tem a dificuldade que eu tenho. Nós precisamos de paciência. Precisamos
e paciência que vem do Senhor para suportar essas questões, para ser mais amável com a dificuldade do irmão, para suportarmos uns aos outros. Esse fortalecimento gera paciência. E uma aplicação lógica disso é que se você não suporta alguém, talvez te falte conhecer ou relembrar mais da obra da redenção. Aqueles que são cheios do conhecimento de Deus, cheios do que o Evangelho gerou neles, conhecimento esse que é dado pelo Espírito Santo, devem avançar em perseverança e paciência. Mas em terceiro e último lugar, esse texto nos mostra que viveremos de modo agradável ao Senhor, sendo grato pela salvação. Finalzinho do verso 11, parte C desse verso, até o verso de número 14. É isso que vai nos ensinar. Por fim, nós vemos o último aspecto desse viver de modo digno, desse modo que agrada ao Senhor. Esse último modo, esse último aspecto é a gratidão a Deus Pai. E essa gratidão é feita com alegria. A palavra alegria aqui no nosso texto, ela modifica a gratidão e não perseverança e longanimidade, como pode dar a entender. Ou seja, dando alegres graças ao Pai. Dar graças aqui não é um mero estado emocional, mas remete à visão judaica do que é dar graças, que é louvá-lo, confessá-lo como Senhor. É isso que envolve esse dar graças com alegria a Deus Pai. E qual é o motivo pelo qual a igreja de Colossos, e nós também, obviamente, devemos sermos alegremente gratos ao Pai? O texto nos mostra. O motivo é que o Pai é aquele que nos qualificou, nos tornou aptos para participar da herança dos santos na luz. Deus nos tornou dignos de receber a herança. Eles que eram gentios, a igreja de Colossos, uma igreja gentílica, que outrora estavam afastados do Senhor, eles estavam longe do Israel de Deus, agora são unidos a este verdadeiro Israel, formado de judeus e gentios. Agora eles fazem parte dessa herança. Herança essa que remete à terra prometida, lá, Canaã, a qual os judeus receberam, o povo hebreu recebeu. E a razão pela qual Deus nos qualificou para participar da herança dos santos na luz é que o Pai nos libertou do império das trevas, nos resgatou da morte espiritual. Com isso, os irmãos de Colossos deveriam lembrar que não precisavam viver com medo de forças que eles acreditavam ali controlar os destinos dos homens, pois sua transferência para o reino da luz havia sido realizada de uma vez por todas. Eles estavam bem guardados, eles estavam seguros de todo o mal. Repare que no verso 12, o pronome é vos. Pois está falando com gentios, por assim dizer. Já o 13, o pronome é nos. Você tem o segundo, caso oblíquo, átomo ali, o segundo do plural e depois o primeiro do plural. Nós vemos essa diferenciação, porque no verso 12, Paulo não está incluso, por assim dizer. Ele já estava fazendo parte de Israel. Ele era judeu. Agora no 13, acontece com judeus e gentios, então nos transportou. Isso aconteceu com todos. É interessante vermos esse paralelo que Paulo faz. Ambos precisaram ser resgatados. Ambos precisaram ser transportados do reino das trevas para o reino da luz. E essa linguagem, mais uma vez, também remete ao êxodo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 6, de 6 a 8, é nos dito: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito,
e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. O reino da luz aqui, escrito, é o reino do seu Filho amado. Essa é a descrição deste reino. O reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Este é o Filho amado do Pai. Esse reino pertence ao Filho. Aqui Paulo está antecipando o argumento cristológico que se sucederá a partir do verso 15. Deus, em Cristo, nos perdoou de todos os nossos pecados. Logo, eles e nós não podiam ser julgados por aqueles que naquela época insistiam em práticas ascéticas, insistiam em práticas legalistas, insistiam em práticas místicas, como que se isso dependesse da salvação daqueles homens. Eles estavam livres dessa pressão, livres desse julgamento. Em Cristo fomos justificados, em Cristo fomos redimidos. Paulo está então antecipando, construindo a base para mostrar o quão danoso era aqueles falsos ensinos que estavam assolando essa igreja, querendo tirar a glória que pertencia ao Pai, a glória que pertencia ao Filho, a glória que pertencia ao Espírito Santo na nossa redenção. Paulo está trabalhando, colocando a base para aquilo que ele vai abordar no capítulo 2 dos falsos ensinos. Mas, obviamente, a gente precisa constantemente, diariamente, ser gratos por essa tão grande salvação que nos alcançou. Pelo Senhor ter nos arrancado das garras do inferno, a qual nós merecíamos, e ter nos trazido, nos transportados ao reino da luz. Mas olhemos para essa gratidão nos nossos relacionamentos cotidianos, uma gratidão mais fácil, por assim dizer. Você é alguém que é grato? Você é alguém que costuma agradecer ou não? Se a pessoa faz alguma coisa, não fez mais do que sua obrigação. Às vezes nós somos muito ingratos, essa é a verdade. Precisamos ser mais gratos nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser gratos pela vida que o Senhor nos concedeu. Nós precisamos ser gratos pela igreja que o Senhor nos deu, pelos irmãos que o Senhor nos deu. Nós precisamos ser gratos. Essa é a verdade. A grande verdade é essa. E mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, o pior momento da sua existência seja esse, você esteja passando literalmente pelo vale da sombra da morte, ainda assim você tem motivos para agradecer. Ainda assim você tem motivos para ser grato ao Senhor. E o grande motivo é: você foi salvo. Perceba que mesmo que se você viva uma vida terrível aqui, o que na maioria das vezes isso não acontece, mas mesmo que essa fosse a sua realidade, entenda que essa vida é efêmera, ela é curta comparada à eternidade que você terá junto a Deus. Eternidade essa que não te pertencia, pois você passaria no inferno a eternidade. Esse era o nosso local, esse era o nosso destino, esse era o local que merecíamos, mas nós fomos tirados de lá. Então, se você tem essa consciência de que você foi salvo, entenda, ainda que sua vida seja difícil, você não passará a eternidade no inferno. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente para uma vida de gratidão a Ele. Nada é comparável a isso. Uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de poder, status e riqueza, isso é ínfimo comparado à salvação. O que adianta não ter problema nessa vida?
O que adianta ter tudo aquilo que quiser, tudo aquilo que os olhos baterem os olhos eu posso comprar. Mas a partir do momento que eu morrer, a partir do momento que o fôlego se esvair de mim, eu estar a eternidade no inferno, onde não há purgatório que me salve, onde não há mais esperança. A esperança é hoje. Nossa esperança é no agora. Por isso, sejamos gratos pelo que o Senhor fez conosco, por nós. Sejamos gratos pela salvação. Concluindo, nós vimos que, ao sermos preenchidos do conhecimento de Deus pelo Espírito Santo, isso resulta em um viver de modo digno dele. Viver de um modo que o agrada. E esse viver, ele gera atitudes. Esse viver, ele é sustentado pelo poder de Deus. E esse viver, ele é grato pela salvação. Mas a verdade é que muitos talvez estejam com o seu pé pensando em planta, pensando em árvore, a sua árvore de boas obras minguada. Não está carregado de frutos. Talvez essa seja a sua realidade. As Escrituras, talvez a Bíblia que você tem em mãos, as diferentes traduções que você tem, talvez elas estejam empoeiradas. Talvez você já não tenha aquele gosto de lê-la, já não há mais ânimo de buscar mais conhecimento de Deus. Talvez essa seja a sua realidade, talvez as suas forças, na maioria das vezes, parecem se esvair. Quase inexistindo, já não há resistência e paciência diante das angústias. A gratidão pela salvação se tornou algo mecânico. Se tornou uma oração decorada, onde você faz balbuciando, de modo repetido, de modo desprovido de veracidade no que você está falando. O coração está longe. Quem sabe essa seja a sua realidade hoje. Esfriamento, abatimento, não há frutos, não há anseio por conhecer mais a Deus. Mas se essa for a sua realidade, lembre-se que se você creu, se você realmente creu de coração em Cristo, se você creu no Evangelho, que você era pecador e que você foi salvo pelo sacrifício, pela vida e obra de Cristo, tudo isso pode mudar. Ore. Ore e ore ao Senhor, pedindo que Ele te encha até transbordar do conhecimento que vem dos céus, para que assim você seja fortalecido, para que esse conhecimento venha saltar aos seus olhos, venha ser um conhecimento vivo, venha fazer sentido que talvez nunca tenha feito. Mas se você não creu de coração na obra de Cristo, seu problema é outro. Se você não creu que Cristo é o Senhor de sua vida, que você é pecador e que precisa se arrepender de seus pecados e que precisa ir até Cristo, se essa é a sua realidade de alguém que não se arrependeu, a sua esperança é orar. Orar para que o Espírito Santo venha transformar seu coração endurecido, tirar esse coração de pedra e colocar um de carne, para que você possa ser transformado e assim possa ter o Espírito Santo habitando em você. Esse texto, ele também nos carrega, ele está carregado de esperança, pois a herança dos santos na luz, ele ainda não foi recebido de forma plena, a forma vindoura que nós ansiamos e esperamos. O ato divino da preparação para isso já ocorreu, já somos abençoados. Aquela tensão que Paulo sempre trabalha, o já e ainda não. Mas nós ainda estamos esperando
a plenitude disso, a completude de tudo isso, onde finalmente nós entraremos na herança eterna, a nova Canaã, aonde lá o próprio Deus nos ensinará face a face. Poderemos se assentar e ouvir dele, aprender mais dele, aonde lá nós não precisaremos mais de resistência, porque não haverá mais sofrimento e angústia. Lá não haverá mais necessidade de paciência com o problema do outro, porque não haverá mais pecado. O nosso orgulho finalmente deixará de existir. Seremos glorificados. Não haverá mais briga de ego entre nós. Lá finalmente estaremos vivendo com Ele essa nova criação. Aquilo que foi perdido no Éden. Aquela imagem que foi manchada, ela será restaurada. O jardim se expande e agora há novo céu e nova terra. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então, o que cabe a nós até que esse dia chegue, até que essa esperança final seja completa, o que cabe a nós hoje é andarmos de modo digno, andarmos de modo agradável ao Senhor, em gratidão ao que Ele já nos fez. Que Deus, em Cristo Jesus, muitos abençoe. Amém.